Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, olha, a prevenir e conscientizar doenças sempre é uma pauta bastante importante. São várias doenças que a gente precisa estar atentos e por conta disso, algumas são escolhidas para ganhar destaque em um mês específico com alguma cor, por exemplo. Ontem nós falamos sobre Março Lilás, a importância da prevenção do câncer de colo de útero. E hoje a gente vai falar também, tem uma outra cor aí simbolizando o mês de março, que é o Março Azul, para a prevenção do câncer coloretal. Para isso, estou aqui na companhia das gastroenterologistas, gastroenterologistas, Eleusa Farias e Luciana Lopes, que estão aqui já na nossa companhia para falar um pouco sobre essa situação, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o porquê que essa campanha surgiu. Então, o março é um mês escolhido mundialmente para um mês de conscientização da importância da prevenção do câncer de colo retal. Então, isso tem um porquê. O câncer coloretal tem uma prevalência muito alta no nosso meio. É a segunda causa de câncer entre homens e mulheres, excluindo o câncer de pele. Tem uma alta mortalidade. Também no nosso país é a segunda causa de morte por câncer. Além disso, basta lhe dizer que 4,5% da população acima de 45 anos tem chance de vir a desenvolver um câncer coloretal. Além disso, 85% das pessoas têm o diagnóstico numa fase avançada. Então, baseado em todos esses fatos, a importância de uma prevenção e um alerta à população geral, aos indivíduos da sociedade, os gestores, os formadores de opinião e os profissionais de saúde para a importância de um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Luciana, é um tipo de câncer que pode ser acometer em qualquer faixa etária? Olha, então, o câncer coloretal, tradicionalmente, ele prevalece em populações mais velhas, mais idosas. Só um instante, a gente está também com um probleminha no teu microfone. Você pode, por favor, passar o microfone para a Luciana? Obrigada. Obrigada, então, bom dia. Obrigada por essa oportunidade de divulgar e falar sobre o câncer coloretal, né? E a população mais acometida pelo câncer coloretal, geralmente é a população mais idosa, né? E é justamente por isso que a idade recomendada anteriormente para início do rastreamento sempre foi a partir dos 50 anos. Só que agora a gente tem observado que essa população está cada vez mais jovem. Então, com essa tendência de maior diagnóstico de câncer numa população muito jovem, essa idade de rastreamento ela até reduziu, está reduzindo para 45 anos, né, o início do rastreamento. Justamente por isso, por essa mudança de perfil. Antes, era nas pessoas mais idosas, após 60 anos, a partir dos 50 anos que a gente começava o rastreamento, mas, infelizmente, a nossa realidade é que isso está cada vez vindo mais cedo. Quais são os principais fatores de risco? Eu só queria pedir para que o Josiel, você poderia, por favor, trazer também o álcool, né? É importante a gente estar compartilhando aqui o microfone. Traz o álcool também aqui para a gente, para que elas possam higienizar as mãos, já que a gente está compartilhando o mesmo microfone. Traz o álcool que elas passam aqui, é melhor. Já pode ir falando, então, quais são os principais fatores de risco, doutora Eleusa? Então, a idade, né, que a Luciana já falou muito bem, as pessoas que têm hábitos de vida não saudáveis, por exemplo, o consumo de álcool em exagero, o tabagismo, o sedentarismo, o consumo de carnes vermelhas e embutidos. Então, assim, todos esses fatores são de risco, principalmente as pessoas que já têm histórico familiar de câncer de intestino. Então, é preciso ficar alerta. Quais são os sintomas que a gente deve também estar sempre em alerta? Olha, geralmente o câncer coloretal, ele é assintomático, tá? Então, é justamente por isso que as campanhas de rastreamento, elas estão indicadas independente da presença de sintomas. Quando o câncer coloretal ele vem dar sintomas, é justamente por estar numa fase já mais avançada. E hoje, a resposta ao tratamento, ela não é como a gente deseja, justamente porque esse diagnóstico ele tem sido tardio. Mas,
falando-se em sintomas, o ideal é que a gente diagnostique antes disso, né? Mas falando-se em sintomas, é preciso estar atento com a presença de sangramento nas fezes, né? A presença de perda de peso inexplicada, né? Um padrão intestinal que mudou recentemente, ou fica muito solto, ou prendeu de uma hora para outra, uma mudança abrupta do padrão de funcionamento do intestino, de evacuação, são os principais sintomas de alerta. Anemia também, sem causa justificada, né? Sem identificar qual que é essa origem, se uma anemia por deficiência de ferro, que a gente não sabe de onde vem essa perda de ferro. Enfim, esses são os principais sintomas, sinais e sintomas. A coloração também das fezes, a gente precisa estar atento a isso? A coloração das fezes, ela vai variar bastante conforme os pigmentos alimentares, tá? Então, às vezes tomam um vinho, aí no outro dia leva um susto, né? Ai, doutora, comer beterraba, exatamente. Toma suco de uva, come pitaia. Isso, tanto que a gente faz até a orientação antes dos exames, a gente evitar esse tipo de alimento, porque a coloração por si só, ela vai confundir. Mas é importante estar atento ao sangramento. A presença de sangue nas fezes, isso é um sinal de alerta, né? E, inclusive, é uma das formas da gente rastrear também, né? Que a gente vai pesquisar justamente a presença de sangue nas fezes que a gente não consegue identificar a olho nu. Então, esse é um dos principais exames de rastreamento, que é a pesquisa de sangue oculto. A cura, doutora Eleusa, a gente já está aí com o álcool, a gente já pode higienizar tanto o microfone quanto as mãos. O programa ao vivo tem dessas coisas mesmo, né? Então, a cura depende do momento em que se faz o diagnóstico. Daí a importância dessas campanhas de conscientização e de prevenção para se fazer esse rastreamento. Porque quando você detecta numa fase precoce, você tem índices de cura de 95%. Então, o problema é que 85% das pessoas chegam ao momento do diagnóstico numa fase avançada. Então, isso tudo vai depender. Uma lesão precoce, ela está ali até a mucosa, ela não invadiu a serosa, o intestino ele tem várias camadas, ela pode ultrapassar a serosa, mas ainda é só pegar os linfonodos e não avançar para órgãos distantes. Então, assim, dependendo desse estágio, o índice de cura pode ir de 10% até índices bem mais elevados, como falei anteriormente. Daí a importância desse screening, desse rastreamento. Rastrear é você conseguir diagnosticar uma doença numa fase em que ela é assintomática. E sabemos que o câncer de colo e reto, né, ele é assintomático na maioria das vezes. Como a Luciana falou, esses sintomas de alarme já significam que, na maioria das vezes, que o câncer está instalado. Pois é, a gente já organizou o microfone, não precisa mais passar, mas, Luciana, a gente falou então agora sobre essa questão do tratamento precoce, não é isso? Do diagnóstico precoce da doença, mas existe alguma forma de prevenir também? Com certeza, com certeza. Assim como os principais fatores de risco estão relacionados à forma de vida, né? Existe também um componente genético, né, muito importante no câncer coloretal, tanto que a gente rastreia, dependendo da história familiar, a gente muda esses intervalos de rastreamento, então o componente genético é um componente forte, mas ele não é o principal, tá? A maioria dos casos de câncer, eles são cânceres que a gente chama de esporádico, que não necessariamente tem uma história familiar muito forte que justifique e está relacionado ao estilo de vida, né? Então, o que vai proteger também é a forma como se vive. Então, desses fatores de vida que a gente consegue modificar, né, a gente tem que enfatizar a importância da alimentação, né? E também aquela questão do álcool, a prática de atividade física, o cigarro, que apesar de ter diminuído bastante, hoje ainda é um fator importante de risco para a incidência de todos os cânceres, né? E no caso do câncer coloretal, dos fatores ambientais, a dieta ela tem um papel muito importante mesmo. Se a gente for prestar atenção, né, hoje a OMS ela já reconhece as carnes processadas, as carnes embutidas,
como um potencial carcinógeno, né? Ela é considerada como carcinógeno tipo 1 hoje pela OMS. E, infelizmente, assim, culturalmente é uma alimentação muito aceita, que a gente come regularmente, diariamente, no café da manhã. Às vezes é até alimentação de criança, né? A gente vê as crianças comendo muita salsicha, muito nuggets, né? Por exemplo. Então, assim, é uma alimentação que a gente sabe que é um fator de risco. Então, o ideal é que a alimentação, para proteger, tem que ser uma alimentação mais natural, mais saudável, rica em alimentos in natura, Rica né? em fibras, né? Exatamente, que já vão vir potencialmente rico em fibras, então isso protege o funcionamento do intestino, diminui o potencial de inflamação nesses metabólitos do intestino e permite uma saúde digestiva, diminui o risco de câncer coloretal, com certeza. Hábitos saudáveis, né? Muito obrigada Sempre pela importante. participação de vocês. Eu queria que vocês pudessem deixar seus contatos, redes sociais também. Ah, joia. A gente vai falar em nome do Gastro Alagoas, né? Isso. Que é um portal unificado que a gente está fazendo. Pode falar, Ilza. É muito importante, nós dispomos agora do Gastro Alagoas, né? @Gastro Alagoas. Em breve teremos o nosso site. É importante que os seguidores, que a gente tenha mais seguidores, porque iremos alertar sempre a população para os problemas da saúde digestiva, né? Para as prevenções das doenças e sempre estaremos em atividade. Então, sigam o @Gastro Alagoas. O meu endereço é o Harmony Medical Center, Clínica Endoscopy. Luciana. Isso, não precisa, obrigada. E além do Gastro Alagoas, eu também, gastroenterologista, atendo na Gastromed, no Shopping Maceió. E tem um perfil doutora.Luciana Lopes. Muito bem, meninas. Doutora Obrigada. Eleusa Farias. Obrigada pela participação de vocês aqui, pelo alerta, né, que a gente vem aqui fazer no programa Bem Assim, para que o pessoal em casa possa, de fato, estar atento para esse problema que é cada vez mais comum acontecer e, como bem disse a doutora Luciana, em pessoas cada vez mais jovens também, né? O importante é a prevenção. Com Né? certeza. Diagnóstico precoce pode levar à cura. Então, o tratamento é a prevenção. Com certeza. Muito obrigada, tá bom? A Obrigada, gente vai gente. agora para um rápido intervalo, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, como ela bem falou aqui, hábitos saudáveis, alimentação saudável, a gente vai trazer para vocês uma receita de um poke 100% vegano. É daqui a pouco, não sai daí.